Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. No meu vídeo, eu fiz um vídeo aí falando sobre a Igreja Católica ser a Nova Jerusalém, ou seja, ser o templo de Deus, a casa de Deus, a casa do Deus vivo. E teve uma pessoa, um protestante, que nos comentários disse que Roma, né, tem nada a ver com Jesus, né, que Roma é pagã, é prostituída e coisa e tal. Aquela velha história de pegar todos os adjetivos e todas as qualificações, né, ou nomenclaturas, melhor dizendo, que são postas pela pena de João, o evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse, em chamar Roma pagã, imperial, aquela que perseguiu os cristãos no primeiro, segundo e terceiro século de forma muito dura. João coloca com sua pena algumas nomenclaturas para esta Roma imperial pagã. E uma delas é a Babilônia, né? A prostituta das nações, aquela que prostituiu todas as nações. E aí, os protestantes, para desqualificar a Igreja de Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, a única Igreja de Cristo, eles vêm dizer que Roma não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque depois a Igreja vence o Império Romano, depois a Igreja se torna a religião do Império, e assim sucessivamente. E ao longo da história, até hoje, a Igreja está lá, né, com a sua liturgia romana. E aí eles vão dizer que não. E inclusive a pessoa no comentário disse que quando Jesus voltar, ele vai pisar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e não na cidade de Roma. E aqui eu não estou dizendo que Jesus vai pisar em cidade nenhuma, tá? Eu só estou dizendo que ele disse que Jesus iria pisar na cidade de Jerusalém quando voltasse, e não iria pisar na cidade de Roma. E lá em Jerusalém iria construir o terceiro templo de Jerusalém. O terceiro templo, entre aspas, de Davi. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela é muito clara. O que é a Jerusalém? Né? Quem é a Jerusalém de Deus atual? Quem é a Jerusalém de Deus? Veja, depois nós falaremos sobre o terceiro templo que já foi construído, né? Já foi edificado. Veja, a Jerusalém atual é simplesmente nada mais, nada menos que algo que para Deus agora não tem mais importância, porque ela rejeitou o Messias. E a Jerusalém do alto, a Jerusalém do céu, a igreja, a esposa de Cristo, que é a cidade santa, a cidade de Deus. Veja, carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 21, vai dizer o seguinte: Dize-me, vós, que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Então aqui, né, está falando dos 2 filhos de Abraão, o da escrava e o da livre, o da sua esposa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerada para a escravidão. É Agar. Porque o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. A Jerusalém de agora que está lá em Israel é escrava com os seus filhos. Por que são escravas? Jesus disse: aquele que crer no Filho será livre. Quando o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus disse: vocês morrerão em vossos pecados, porque vocês não creram em mim. Vocês procuram a vida eterna nas Escrituras, esquadrinhando, procurando, pesquisando nas Escrituras, mas a Escritura dá testemunho de mim. Testifica de mim, diz Jesus, e vocês não vêm a mim. Por isso vocês morrerão em vossos pecados. Então, essa Jerusalém é escrava, que não quer nada com Cristo.
E ele continua, versículo 26, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. E aí nós podemos ver, né, muito maior é a Jerusalém, a nova Jerusalém, a igreja, né? E ele continua, ora vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Então veja, como o da carne perseguia o nascido do Espírito, da promessa, agora ainda continua assim. Os protestantes, nascidos da carne através de Lutero, continuam a perseguir os filhos da livre, os filhos da igreja, uma santa católica e apostólica. Mas ele continua. Mas, que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de serva, mas da livre. Nós, católicos, não somos filhos da escrava. Nós não somos filhos da Jerusalém terrena. Nós somos filhos da Jerusalém do alto. Quanto ao templo, que os protestantes vão dizer que existe três templos que serão reconstruídos, né, que serão construídos. Os judeus esperam a reconstrução do terceiro templo. E muitos protestantes judaizantes também esperam a reconstrução do terceiro templo. Veja, só para a gente tomar nota aqui a respeito do templo de Jerusalém e quantos já foram construídos. Veja, o primeiro templo foi construído por Salomão, por volta do ano 586 a.C. O segundo templo, construído depois do exílio da Babilônia, porque no exílio da Babilônia o templo foi todo destruído. E depois do exílio da Babilônia foi construído o segundo templo. Né? Construído o segundo templo depois do exílio da Babilônia. Por quem? Zorobabel. Zorobabel liderou a reconstrução do templo. A construção com a contribuição de Jesuá, sumo sacerdote, que juntamente com Zorobabel liderou a reconstrução do templo. Então aqui está o segundo templo. Só que ele não foi todo concluído com Zorobabel, né? Aí Ageu e Zacarias, profetas que incentivaram o povo a retomar a construção do templo após um período de interrupção. Por quê? Dário, rei da Pérsia, depois de ser descoberto o decreto de Ciro sobre a reconstrução do templo, permitiu que Neemias e Esdras, embora não tivessem participado diretamente da reconstrução do templo, reconstruíssem os muros de Jerusalém. Neemias e Esdras, como escriba, preparou a população, o povo, para a lei de Deus. Então, nós temos aí o templo de Jerusalém construído por Salomão, foi destruído. O primeiro templo foi Salomão que construiu. O segundo foi Zorobabel, né? Zorobabel, juntamente com o sumo sacerdote Jesua, né? O Jesuá. Né? Aí o terceiro templo, primeiro templo construído por Salomão, segundo por Zorobabel. Esse templo que Zorobabel construiu, ele foi destruído. Agora, porém, não fisicamente. Não foi a estrutura do templo que foi destruída, né, completamente. Uma parte foi, mas não tudo. Mas existe uma destruição maior. Por exemplo, Antíoco Epifânio IV profanou o templo de Jerusalém ao erigir um altar a Zeus e posteriormente por ter sacrificado um porco sobre esse altar. A revolta, isso vai gerar a chamada revolta dos Macabeus.
né? A profanação não foi uma destruição física do templo, mas sim um ato de desrespeito à religião que visava implantar o culto grego e helenístico. Então aqui existe a destruição do segundo templo. Não destruiu completamente a estrutura física do templo, mas destruíram o templo por inteiro, profanando, sacrificando animais, né, carne de porco, dentro do templo, que era impensável para os judeus. Então, Herodes o Grande, aquele que mandou matar os inocentes, tentando matar Jesus quando era criança, e aí José e Maria fugiram para o Egito, Herodes o Grande reconstruiu este templo. Então aqui em Herodes o Grande reconstruindo esse templo, já seria aí o terceiro templo a ser construído. O primeiro por Salomão, o segundo por Zorobabel. Aí Antíoco Epifânio destrói esse segundo templo que foi reconstruído por Zorobabel. E Herodes o Grande reconstrói esse templo. Aí por volta do ano 20 a 19 a.C. inicia, né, o início da reconstrução. E em 18 a.C. foi concluído o templo original, né? Aquele templo grande, extraordinário, onde Jesus entrou nele, onde Jesus frequentou. Então aí nós já teríamos... Então esse já seria o terceiro templo, onde Jesus viveu nele. Só que as pessoas, os judeus, ou quem quer que seja, pode alegar e dizer assim: não, mas aí Herodes não reconstruiu o templo, não foi um terceiro templo. Ele só fez uma restauração do templo. Só, meus irmãos, que Jesus nos revelou algo muito extraordinário. Jesus nos revelou que ele mesmo iria, depois que os judeus destruíssem aquele templo, ele mesmo iria reconstruir, né? Isso aqui é muito interessante, porque Jesus, ele mesmo reconstrói o templo. Jesus reconstruiu o terceiro templo. Veja, no Evangelho segundo São João, capítulo 2, a partir do versículo 13, veja que interessante. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, esse templo aqui, que Jesus chegou a ele, é o templo que foi reconstruído por Herodes, que já seria possível pensarmos aqui como o terceiro templo, né? Então, no templo encontrou os vendedores de boi, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então dizendo: que sinal nos mostra para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E aqui, meus irmãos, está o terceiro templo, que seria destruído e que seria reerguido. Os judeus não entenderam. Os protestantes não entendem porque têm uma visão judaizante das Escrituras. E por isso querem ainda ligar Jesus a Jerusalém terrena. Aí veja, Jesus diz, respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, ou destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias.
Ele, porém, falava do santuário de seu corpo, diz São João. São João, o autor sagrado, aquele que escrevera o Apocalipse, já sabia, já tinha compreendido e por isso falou aqui abertamente que o terceiro templo que seria destruído e reconstruído seria o próprio Cristo. Cristo é o templo de Deus. Cristo é sacerdote, Cristo é o templo, Cristo é o sacrifício expiatório dos nossos pecados. Ele é tudo. Ele é sacerdote, sumo e eterno sacerdote, o único sumo e eterno sacerdote. Ele é o templo e ele é também o cordeiro que seria sacrificado nesse templo. E aí, meus irmãos, São João, ciente disso, conhecedor disso, não mais judaizante, São João vai dizer, ele, porém, falava do santuário de seu corpo, ou seja, do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isto e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, quando Jesus ressuscita, meus irmãos, dos mortos, Jesus está aí. Claro que ele participa diretamente como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade, é uma obra do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. São Paulo vai dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e também nos ressuscitará. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida porque eu tenho o poder de tomá-la de volta. Então ele deu e tomou de volta. E aí é dito também que o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E São Paulo vai dizer que Deus Pai ressuscitara Jesus dos mortos. Então é uma obra da Trindade. Então esse terceiro templo que os protestantes esperam que seja reconstruído, né, lá em Jerusalém, que esperam que Jesus vai descer lá para... Isso não vai acontecer, meus irmãos, porque o terceiro templo é o próprio Cristo. Só que, quando o templo foi destruído pelos romanos na década de 70, aquele templo lá, físico, ele representava a morte de Jesus. Ele representava... Como assim, Denis? Se aconteceu depois. Só que Jesus prefigura isso antes. Ele está dizendo aqui, São João, capítulo 2, versículo 21. Ele, porém... Versículo 20. Disseram-lhe, então, os judeus... 46 anos foram precisos para reconstruir este santuário e tu o levantarás em 3 dias, porque Jesus disse no versículo 19, respondeu-lhe Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, Jesus quando diz isso aqui, que o templo, aquele templo que não ficaria pedra sobre pedra, Jesus já estava anunciando a destruição do templo físico de Jerusalém no ano 70. E ao mesmo tempo, a queda do templo físico de Jerusalém só iria acontecer porque esse terceiro templo já tinha sido destruído, já tinha sido morto. Jesus morreu e ressuscitara dos mortos. Aí está. E aí, meus irmãos, nós podemos fazer, né, comemorar o que São João Evangelista, também São João que escreveu o Apocalipse, descreveu em Apocalipse, versículo 21. Vi então um céu novo e uma terra nova, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte, que do trono dizia, aqui é a voz de Deus Pai, eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram, o templo físico de Jerusalém se foram. O que está sentado no trono declarou então,
eis que eu faço novas todas as coisas de Jesus. E continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizarão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, aqui nós podemos ver nitidamente. E Jesus, como o corpo de Jesus, é o templo de Deus, o santuário celeste, o santuário espiritual. Esse corpo de Cristo é a igreja. São Paulo vai dizer aos Colossenses que Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo, né? Então, nós podemos ver nitidamente que esse terceiro templo já foi reconstruído. Esse terceiro templo é o corpo de Cristo ressuscitado dentre os mortos. Esse terceiro templo, esse terceiro santuário é a igreja una, santa, católica e apostólica, que é o corpo místico do Cristo, cordeiro imolado, morto, mas que agora vive para sempre e não morre mais. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de compreendermos as Escrituras e sabermos verdadeiramente que o terceiro templo, tão falado pelos profetas, que algumas pessoas vão dizer, esse terceiro templo é Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, e o seu corpo místico, que é a igreja. E não tem como negar, porque as Escrituras deixam isso muito claro e testificam ao favor de que a igreja de Cristo é o terceiro templo, onde Deus habita com o seu povo. É a casa de Deus. São Paulo vai dizer, Timóteo, se eu tardar em demorar, saiba como se comportar na igreja, que é a casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Salve Roma, salve a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.